Primeira coisa que você precisa saber para ter boas notas e ter um CR alto é que você precisa estudar pouco. Esse negócio que você vai estudar 8, 10, 12 horas por dia, isso é coisa de Instagram, isso é coisa de rede social. Vai por mim, isso não existe na vida real. Então eu preciso que você olhe para sua rotina, para o seu dia hoje, para sua família, seus relacionamentos, seu trabalho e falar quantas horas eu consigo estudar dedicado. É 1 hora? Cara, perfeito. Não é o ideal? Não é o ideal, mas para você é o que funciona. 99% das pessoas não vão estudar 1 hora todos os dias. E eu preciso de que você tenha um pensamento de longo prazo, de falar, cara, tudo bem, 1 hora pode não ser muito, mas imagina se eu estudar 1 hora todos os dias, inclusive final de semana, durante 6 anos de faculdade, durante 5 anos de faculdade. O que vai acontecer com você? Como vai ser o teu cérebro, a tua capacidade de raciocínio se você passar 6 anos estudando 1 hora por dia? Não subestime a capacidade do longo prazo. E óbvio, se você consegue estudar mais 2 horas por dia, ou às vezes, sei lá, durante a semana você estuda 1 hora e final de semana consegue estudar 4, 5, excelente. Mas não precisa estudar 10 horas, não precisa estudar 12 horas, isso não funciona. Pode funcionar durante uma semana, tu vai ficar maluco da cabeça, tu nunca mais vai querer abrir um livro. E bom, se você se interessa por faculdade, vida, estudos e tudo mais, eu sou Marcos Vinícius Coelho, sou graduando em Direito e te ajudo a se dar bem na faculdade e na vida. E fica aqui comigo que eu já vou te passar as outras 3 dicas que eu tenho pra você. A segunda dica para ter boas notas na faculdade é fazer questões. Cara, a tua prova vai literalmente cobrar questões. E tem muita gente que, pelo amor de Deus, nunca faz uma questão na hora de estudar para uma prova. Como que você quer estudar para uma prova só lendo livro? Não tem como. Ler livro é importante, fundamental. Afinal, não tem como você fazer questão sem você saber a matéria. Mas você precisa colocar o conhecimento na prática. O que eu vou falar agora vai depender muito de curso para curso, mas é possível você adaptar. Normalmente, as questões de provas na faculdade, principalmente da galera do direito e da medicina, são muito baseadas em provas de concursos, questões baseadas em concursos, em provas de residência, questões baseadas em prova da ordem. Então, cara, você precisa devorar essas questões. Se você é do direito, vai estudar direito constitucional, pega todas as questões de todas as bancas principais sobre aquele assunto dos últimos 3, 4, 5 anos e faz tudo. Vai por mim. Por quê? Os professores vão tirar as questões de prova normalmente daquele lugar, que é algo mais garantido. O professor não vai ter aquela encheção de saco de ter que elaborar a questão. Ele vai pegar a questão de concurso, vai pegar a questão de OAB, vai pegar a questão de residência, de ENAMED, etc. Então faz questão que já existe, questão que é cobrada em uma prova. Isso vai ser a melhor forma de você colocar em prática o teu conhecimento e de você saber responder corretamente. Porque você saber marcar o X no lugar certo não quer dizer que você é inteligente ou que você entendeu a matéria, quer dizer que você sabe marcar o X. A galera do direito gosta de se aprofundar muito, pega um livro, uma doutrina inteira e lê aquilo lá e vai mal na prova. Por quê? Porque às vezes você estudou demais, entendeu? E você não fez o básico que é fazer questão. Você não escreveu uma peça, não fez uma questão discursiva sobre aquilo. E quem estuda demais normalmente tende a querer dificultar coisas que são simples. Como assim? Você vai lá, uma questão objetiva. 5 alternativas, A, B, C, D, E. Via de regra, a questão vai pedir pela regra, não pela exceção. Só que se você tá lendo um monte de coisa, tá lendo um monte de doutrina, tá lendo um monte de artigo científico, você vai puxar tal coisa, você vai puxar tal exceção, mais aquilo outro. E cara, você tá complicando algo que é simples. Isso acontece muito, principalmente com pessoas que realmente gostam de estudar e gostam de se aprofundar. Não precisa complicar tanto. Você pode se aprofundar e pode aprender todas as exceções, mas se atenha à regra geral, principalmente em questões objetivas. É discursiva? Vai lá, pode inventar, pode puxar tal coisa, mas dê a regra geral. Deu a regra geral e fala, não, essa é a regra geral. Mas também existe aquele outro posicionamento, outra pessoa diz tal e etc. A terceira coisa que você precisa fazer é fazer revisões periódicas. Não tem como você manter o teu cérebro lembrando de algo que você estudou há 6 meses atrás, há 1, 2, 3 anos atrás, se você não revisar. Então você precisa fazer revisões periódicas, constantes sobre tudo que você está estudando. Eu gosto de fazer revisão em 1, 7 e 30 dias. Para mim é o que funciona, mas para você pode ser diferente. Você pode fazer revisão 1, 20, 30, 60, enfim. Tenha um cronograma de revisões para você revisar assunto por assunto do que você estudou. Isso vai garantir com que você saia da faculdade lembrando que você estudou no primeiro semestre da faculdade, porque isso é muito importante. O estudo, ele é cumulativo. Você precisa ir fazendo, sabe, um bolo de conhecimentos. Você não pode só saber poucas coisas ou esquecer aquilo lá. E, normalmente, quem não tem essa memória a longo prazo é justamente a pessoa que estuda muito, mas só estuda um dia antes da prova. Não vai adiantar. Faculdade, se você quer realmente aprender o conteúdo, você vai precisar estudar todos os dias, pouco, e fazer revisões. Se você estudar 2 dias antes da prova, 1 dia antes da prova, você pode estudar 8 horas por dia, provavelmente você vai gabaritar a prova. Provavelmente. Se você estudar de verdade, você vai gabaritar a prova. Mas daqui a um mês você não vai lembrar um conteúdo. Você não vai saber aquele conteúdo. E pra mim isso não vale de nada. Pode ser que pra você valha, tá tudo bem. Se pra você faz sentido,
Perfeito. Pra mim não faz. Pra mim não faz sentido eu sair da faculdade sem conseguir lembrar tudo que eu estudei com afinco, sabe? Reter esse conhecimento e ser uma pessoa que tem repertório. Quarto ponto é verbalizar. Se você consegue entender algo complexo e explicar isso de uma forma simples, falando ou às vezes escrevendo, cara, significa que você realmente aprendeu. Significa que você realmente sabe aquele conteúdo, que você aprendeu e internalizou aquilo. Pega algo complexo, controle de constitucionalidade, anatomia, teorema de Pitágoras, pega Freud e vai lá e explica isso para uma criança de 8 anos. Se você conseguir tornar as coisas complexas em coisas simples, a partir da fala, a partir da escrita, você realmente aprendeu. E aí, cara, vai por mim. Você nunca vai esquecer aquilo. E se esse vídeo de alguma forma foi útil para você, considere deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E bom, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.